Hoje no JU Primeira Edição começa o outono, a estação deve ser marcada por alternância nas temperaturas. A gente fala sobre a safra de verão. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher deve ser reativado em Lajeado e ainda a expectativa para a partida entre Lajeadense e Inter de Santa Maria. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. Por unanimidade, o plenário aprovou ontem, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que uniformiza as menções a pessoas com deficiência na Constituição. Aprovada com 67 votos, a PEC segue para análise da Câmara dos Deputados. A PEC busca adequar o texto constitucional às definições da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Em dispositivos da época da promulgação, o texto constitucional em vigor se vale de expressões consideradas inadequadas, como pessoa portadora de deficiência ou portador de deficiência. Com o aumento de produção na grande maioria das culturas, a safra de verão 2018-2019 deve superar a do ano anterior. No Vale do Taquari, são 90 mil hectares de milho e 17.500 hectares de soja. 5.500.000 toneladas de milho no Rio Grande do Sul. A safra de verão desse ano deve ter um aumento de cerca de 6% se comparado ao ano passado. No Vale do Taquari, a colheita deve chegar a 250 mil toneladas. Choveu bem desde a fase da implantação desses cultivos, do milho lá no mês de agosto, setembro, na soja no mês de outubro, novembro. Desde então até agora, que nós estamos em meados de março, tem chovido bem. O desenvolvimento foi muito bom, o milho grão já foi colhido, o milho silagem, que é muito importante para nós, é mais importante do que o milho grão, também foi colhido com excelente produtividade. E a soja, nós colhemos aqui 50 mil toneladas de soja. É algo irrisório frente aos 18.500.000 toneladas de soja que serão colhidas no Rio Grande do Sul. Mas a produtividade também foi boa. Segundo o técnico da Emater, o Vale do Taquari não é um grande produtor de grãos. 60% do milho vai para a produção de silagem. Apesar de nós praticamente não termos produção de milho grão aqui, o nosso grão é importado da região norte do Planalto, do Rio Grande do Sul, da região das Missões. A produção de milho no Rio Grande do Sul, essa safra boa que estamos tendo este ano, é muito importante porque isso vai fazer com que o preço do milho se mantenha em patamares bons para os produtores de aves, suínos e de leite. Não vai encarecer o preço do milho, não vai encarecer a ração, e isso faz com que a lucratividade do setor permaneça boa. Também a safra de soja contribui para isso, porque a ração de aves e suínos e também a ração para leite, ela tem o componente soja, que é o binômio da nossa ração, que é energia e proteína, a energia do milho e a proteína da soja. A colheita do milho está chegando ao fim. Já a do soja termina no fim de maio. Para ter uma boa produção, é preciso tomar alguns cuidados e ter um pouco de sorte. O produtor ele tem que instalar bem a sua lavoura, ter uma semente de qualidade, fazer análise de solo, fazer uma boa adubação, plantar dentro da densidade ou número de plantas por hectare que é recomendado. Nós temos trabalhado muito no caso da silagem para aumentar a população de plantas. Então, o produtor ele tem que fazer essa parte inicial. E depois, se o tempo correr bem, como eu tenho dito, isso tem acontecido ao longo dos últimos 7 anos, se nós tivermos condições de tempo favoráveis, que chova bem, vai ter uma boa safra. Então, o principal é isso, o produtor adotar a tecnologia correta e depois torcer para que o tempo corra bem. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018, podem ter acesso à correção da redação para fins pedagógicos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os espelhos da redação na página do participante do exame. Com o espelho, os estudantes podem conferir o que erraram e o que acertaram na prova. Na última edição, ao todo, 56 candidatos obtiveram a nota máxima de 1.000
e 112 mil candidatos, quase 3% dos participantes, zeraram a prova de redação. A agência Cine de Lajeado, que fica na Rua Júlio de Castilhos, no centro, oferece atendimento preferencial para o público feminino. O evento denominado Ação Mulher 2019 vai ser no dia 29. Ano passado, 128 agências do estado participaram da ação. E a seguir, hoje começa o outono. A Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, Amtur Vales, tem novo presidente. Desde sexta-feira, o empresário Leandro Arenhart é quem comanda a entidade, que deve ter a nova diretoria empossada em evento em Arroio do Meio. Durante a assembleia no auditório da Associação Comercial e Industrial de Arroio do Meio, a CISAM, também aconteceu a prestação de contas da última gestão, comandada por Rafael Fontana. Empreendedor no ramo de turismo, Leandro é proprietário de uma pousada em Arroio do Meio, município em que mora. Ele integra a Amtur Vales há cerca de 10 anos e sempre esteve na diretoria da entidade. Com o ritmo fraco de crescimento da economia e a inflação controlada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, deve manter nesta quarta-feira a taxa básica de juros da economia brasileira estável em 6,5%. Essa é a aposta da grande maioria dos economistas do mercado financeiro. Se confirmada, vai ser a 8ª manutenção seguida da taxa Selic, que vai permanecer no menor patamar da série histórica, com início em 1986. A decisão deve ser anunciada oficialmente por volta das 6 da tarde. 20 de março. Começa hoje o outono. A estação vai até 21 de junho. Oscilação nas temperaturas, sol e chuva devem ser marcos do período. As folhas das árvores ainda estão verdes, mas calma. Hoje é o primeiro dia do outono. Ao longo da estação, muitas delas vão secar e cair. O dia começou com nuvens. Em pouco tempo, chuva. Segundo informações do NH da Univates, essa alternância deve se repetir ao longo da estação. A gente tem um fenômeno El Niño atuando. Esse fenômeno ele é responsável por provocar chuvas expressivas aqui no estado e em toda a região sul do país. Por isso, no outono, a gente vai ter precipitação elevada, vão ser volumes elevados, principalmente em maio e junho. Em abril, a gente vai ter uma chuva um pouco irregular, como a gente já teve no verão, mas a previsão é de que essa chuva, a quantidade de chuva, aumente ao longo da estação, ao longo do outono. As temperaturas, por conta dessa precipitação, desse tempo mais encoberto, vai ficar um pouco acima da normalidade, Marcos. Com isso, é importante ter alguns cuidados com a saúde. A estação é marcada por maiores casos de doenças infecciosas e alergias. As recomendações de saúde com relação a isso são bem tranquilas. A primeira delas é que a gente também saia, faça suas atividades físicas, vá caminhar, vá passear com o cachorro, vai conversar com os amigos, principalmente naqueles momentos em que a temperatura está favorável. Aquele finalzinho de abril ali, né, comecinho de maio, quando dá a mudança de temperatura, o paciente que tem alergia ele deve ser orientado a, primeiro, manter a temperatura corporal, segundo, toda aquela roupa que ele vai usar ali, que ficou guardada durante um ano praticamente, que seja lavada. Um aspecto que eu recomendo com frequência é o uso da máscara descartável para limpar armário, para mexer em fotografias antigas, documentos antigos, arquivo morto. Mas o outono não traz só malefícios para a saúde, há pontos positivos também. Nessa época, quando começa a ficar friozinho, os mosquitos vão embora, né? Muitos insetos param de se reproduzir nessa época. Isso dá um alívio numa série de doenças que acometem a nossa população. Então, esse é um aspecto bem positivo. A estação de transição entre verão e inverno começa ainda com dias de temperaturas mais elevadas, mas termina com marcas mais baixas. O outono tem essa característica, ele se inicia com temperaturas mais de verão e termina com características de inverno. Então a gente agora nesse comecinho ainda vai ter temperaturas mais elevadas, dias de calor, mas a partir de maio a gente vai começar a ter ondas de frio. Pode até ocorrer geada na parte mais elevada da região.
Então, a partir de maio vão ocorrer ondas de frio. Essas ondas vão ser de curta duração, mas conforme a estação vai adentrando, as temperaturas vão apresentando redução. E ainda sobre o tempo, instabilidades seguem atuando sobre o estado. Em função disso, muitas nuvens ainda cobrem o vale e são esperadas novas pancadas de chuva. Mas mesmo com essas condições, também não se descartam aberturas do sol. Amanhã o sol aparece acompanhado de nuvens na região e nas primeiras horas do dia podemos ter nevoeiro em pontos isolados. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. Assuntos voltados aos direitos dos idosos e da saúde vão ser debatidos hoje em Imigrante. O evento começa daqui a pouco, às 1h15 da tarde, no Centro Comunitário Evangélico Arroio da Seca. A atividade faz parte da 5ª Conferência Municipal de Saúde e 1ª Conferência Municipal do Idoso. A Prefeitura de Teutônia recebeu na sexta-feira da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, os projetos das rótulas fechadas ao longo da RS 128, a Via Láctea, junto aos trevos de acesso às ruas 17 de Junho, no bairro Canabarro, Major Bandeira, no bairro Languiru, além de uma rótula vazada no bairro Centro Administrativo, no acesso às ruas 7 Sul e 8 Sul. O recebimento dos arquivos digitais já permite o próximo passo, que é a licença ambiental. O documento que autoriza a execução das obras deve chegar nos próximos dias. Integrantes da Rede Municipal de Atendimento à Mulher, em Lajeado, se mobilizam para colocar em operação novamente o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Lajeado é composto por 50% da sociedade civil e 50% pelo governo municipal. Criado em 2005, ainda está em vigor, mas na prática está desarticulado. Foi extremamente atuante um período de 2005 até mais ou menos 2016, mas ele não foi fechado. Ele simplesmente assim está um pouco parado, né? Houve falta de quórum nas reuniões, né? Participavam muito poucas mulheres dessas reuniões, e aí ele acabou ficando meio parado, mas de longa data já nós da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher viemos trazendo nas reuniões, pauta, precisamos reativar o CONDIM. E ano passado, no fórum que teve na Univates, alguém da plateia também nos cobrou, né? Cadê o CONDIM? E aí a gente trouxe que realmente nós da rede já vínhamos falando da importância de reativar esse Conselho Municipal. Segundo a assistente social do CRAM, é importante reativar o Conselho, que pensa em diretrizes ligadas a políticas públicas para as mulheres. O Conselho, ele justamente é uma garantia de direito, né? Como o nome diz, é Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, ele pensa em estratégias de fazer a garantia dos direitos das mulheres serem realmente efetivadas e que elas saibam onde ter acesso a procurar seus direitos e alguma ajuda de forma geral, né? Então a gente fazia atividades na comunidade, nós nos reuníamos uma vez por mês, muitas vezes até tinham situações de casos que eram discutidos ali, né, com as entidades para melhor trabalhar a situação da usuária que era atendida nos equipamentos, né, e tirar dúvidas, né, e a sociedade de alguma forma participava, né. Cerca de 15 pessoas faziam parte do CONDIM. As reuniões eram uma vez por mês. A ideia é reabilitar as atividades ainda no primeiro semestre. Como o CONDIM já tem regimento interno, já tem lei própria, a gente só vai resgatar os membros que faziam parte. Então, digamos assim, a gente vai ter que rever o regimento interno e ver dentro da prefeitura quais as secretarias que faziam parte, né? Então, conversar com o prefeito municipal, conversar com os gestores dessa secretaria para que indique. Cada secretaria, vou te dar um exemplo, Estás, né? Indica um titular e um suplente para fazer parte. Outras secretarias que estão dentro do regimento interno, cada uma também vai, assim como nos outros conselhos funciona, né? E a sociedade civil, dentro desse regimento interno, também já foram citadas ali as entidades, os segmentos que faziam parte. Então, na verdade, é resgatar o contato, chamar realmente e provavelmente fazer tipo um fórum na cidade para poder estar elencando, né, esses representantes, né?
E a seguir a expectativa para a partida entre Lajadense e Inter de Santa Maria. Reconhecida como Cidade das Flores, Santa Clara do Sul busca se tornar referência na produção de orgânicos. Durante a 4ª Santa Flor, nos dias 19 e 22 de setembro, o tema deve ganhar destaque. O objetivo é incentivar a cultura agroecológica por meio da exposição e venda de produtos ligados ao setor e criar um espaço de debate da produção orgânica com palestras, oficinas e fórum com especialistas na área. O processo de reimplantação do estacionamento rotativo pago continua travado e encantado. Aprovado na sessão no dia 6 de março, após 4 meses tramitando na Câmara de Vereadores, o projeto está em análise pelo setor jurídico, devido às mudanças propostas pelos parlamentares. A emenda aprovada junto ao projeto aborda o valor das tarifas, horário de funcionamento e escolha da área com estacionamento rotativo. Agora falamos de esporte. Hoje à noite tem Lajadense em campo. Se durante a semana os jogadores treinam para buscar o melhor resultado, a torcida também faz sua parte. O amor por um time de futebol. Giovanni é um daqueles torcedores que não poupam esforços para apoiar o clube do coração. Então, eu sempre acompanhei o Lajadense, né? E eu sempre tive um carinho muito grande pelo clube, apesar de torcer por outro time da capital na época. E à medida que eu fui acompanhando os jogos, essa paixão foi crescendo e vi que eu que era mais útil para o time, para o Lajadense, do que para o outro time da capital. Então isso foi crescendo e na medida que eu fui acompanhando, eu fui deixando de torcer para o outro time da capital e acabou que agora eu sou só Lajadense. Para algumas pessoas talvez sejam apenas camisetas, mas para esse torcedor alviazul, os uniformes da década de 80 e 90 são relíquias e fazem parte da sua coleção. Eu comecei mais por resgatar um pouco a história, assim, porque como o clube também mudou de estádio, um pouco da história se perdeu e hoje alguns exemplares que eu tenho nem o clube tem ou sequer eu vi outra pessoa ter a camiseta, né? E tem alguns exemplares bem raros mesmo, assim, eu até costumo dizer, assim, eu brinco que eu nunca calculei quanto eu já investi, porque eu acho que se eu calcular eu vou me decepcionar. Agora as arquibancadas estão assim, vazias. O silêncio domina o estádio, mas hoje de noite, Giovanni vai estar aqui, com outras dezenas de torcedores, para torcer por uma vitória contra o Inter de Santa Maria. O torcedor tem que jogar com nós, a gente não tem só 11 jogadores, nós estamos com 36 no plantel e o Serginho pode usar qualquer um a hora que ele quiser, que eles estão aptos para desenvolver todo o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no trabalho deles, no caso, né? Mas nós precisamos dos torcedores, nós precisamos da casa lotada, que é importante esses 2 jogos para nós fazer 6 pontos. E amanhã a direção do Lajadense faz um bingo para arrecadar recursos para o clube. O evento acontece na Ser São Cristóvão a partir das 7h30 da noite. A compra de um cartão também dá direito à janta para 2 pessoas. Mais informações com os conselheiros da diretoria ou com o próprio clube. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univac, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.